Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito bom dia. Que a graça do nosso Senhor seja na sua vida e que a paz dele invada cada ambiente por qual você percorrer, sua casa, seu ambiente de trabalho. Meus irmãos, hoje, dia 12 de outubro, no Brasil é celebrado o Dia das Crianças. E quero trazer hoje uma palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 18, onde Jesus fala sobre as crianças. Diz o seguinte, parte do primeiro versículo. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não se converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Meus irmãos, o que temos visto hoje, infelizmente, não só no Brasil, mas de maneira geral no mundo, é realmente uma agenda satânica, uma agenda demoníaca, que quer colocar na mente das crianças uma coisa que nós cremos que não deve acontecer. São ensinamentos que fogem completamente da sabedoria cristã. São ensinamentos sobre a ideologia de gênero. Hoje querem passar, está tramitando na Suprema Corte do Brasil a palavra sobre o aborto, a liberdade do aborto. São abominações que somente uma agenda satânica tem o poder de fazer com que as pessoas acreditem que esse realmente é o melhor caminho. São algumas semanas que estão querendo permitir fazer o aborto. Mas a partir do momento que há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali já sim tem uma vida. Nós sabemos disso, porque é bíblico. Nós lemos a Bíblia e vemos isso acontecer. É falado para nós que antes mesmo que nós fôssemos gerados, Deus já nos conhecia. Então, o que está acontecendo com a legalização do aborto é uma abominação assustadora. É um crime. Porque se um homem chega para outro e com uma arma para assassiná-lo, é grave. Mas ele tem pode ter uma reação e se livrar daquela situação. Mas uma criança no ventre de sua mãe, não. Ela não tem defesa nenhuma. Ela não tem possibilidade alguma de defesa. É um crime, é um assassinato que nós temos que condenar. Sim, nós temos que lutar contra isso. Outra questão que, até conversando ontem com a minha comadre, sobre as suas afilhadas, elas estudam em um colégio particular, e no livro, ela me contando que recebeu uma mensagem para que fosse olhado o que estava sendo ensinado nas escolas, que analisassem os livros, e ela foi olhar o que estava se passando na escola da minha filhada maior, que tem 5 anos. E lá via-se a ideologia de gênero, algo que assim para criança é algo abominável. Não é a escola que tem que ensinar isso, são os pais que têm que decidir sobre isso. São os pais que devem ensinar a respeitar, a entender que existem pessoas diferentes,
Porque igual eu estava conversando com essa minha comadre, né? Ela falando comigo que tem, né? Eles têm contato com um homossexual, e a minha filhada foi perguntar para ela: mãe, por que ele é homem, mas se veste como mulher? Ela foi explicar, né? Falou, em casa de conversa, chegando em casa conversou com ela e explicou que existem diversos tipos de pensamento no mundo. O que nós, como cristãos, nós temos que fazer, o nosso dever é respeitar. Porque se nós o acusarmos, se nós o agredirmos, nós estamos fazendo tudo aquilo contra o que Jesus nos disse. Nós estaremos afugentando e não trazendo eles para próximo à palavra. Então, meus irmãos, contra toda essa ideologia, toda essa questão mundana, né, que parece que nós estamos vivendo em Babilônia, na época dos profetas. Contra toda essa abominação que nós vemos acontecendo, a nossa maior arma, conforme Paulo disse, ainda é a Bíblia. É a arma que nós temos que lutar. Nós não precisamos debater contra a militância que aí se instala. Não é nossa obrigação, não é nosso dever isso. Nós temos que nos ajoelhar, dobrar nossos joelhos, fazer o que Mateus 6,6 diz, sentar no nosso quarto e orar. Pedir a Deus para que toda essa abominação não seja passada, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, onde for. Nosso dever e nossa obrigação é orar e pedir ao nosso Pai que tudo isso caia por terra, que tudo isso não venha a concretizar, porque isso é obra de Satanás, que está não só no Brasil, mas que está em vários países do mundo. Continuando, né, a passagem que eu vim falando, Jesus continua falando com seus discípulos para eles terem atenção. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se afogasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vier o escândalo. Irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que orar. Você que é pai, você que é tio, você que é avô, você que tem uma criança, é seu dever, em apoio, né? Caso você não seja o pai, em apoio com os pais, de observar o que seu filho está aprendendo, de olhar. Porque não é só nas escolas. Tem muito TikTok, Instagram, YouTube, que infelizmente está ensinando coisas ruins para as crianças. Está ensinando coisas de morte, está ensinando coisas de mutilação, coisas tenebrosas, coisas abomináveis. E é nosso dever vigiar o que nossas crianças estão vendo. Hoje, né, também há estudos que mostram que até uma certa idade a criança está formando a sua personalidade. E nós, que lemos a Bíblia, já sabíamos disso há milênios atrás, que lá em Provérbios está escrito que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando adulta, ela não se desviará dele. Hoje nós temos vários exemplos, né, do que vem acontecendo. As crianças que são ensinadas no caminho deste mundo, são ensinadas segundo este mundo, elas vivem
segundo este mundo quando crescerem. Viverão, infelizmente, diante dessa Babilônia que está sendo instaurada no mundo inteiro. Mas aquela criança que foi ensinada sobre os valores, sobre a Bíblia, sobre o respeito, sobre o amor, essa sim será capaz de, mesmo velha, seguir o caminho da palavra e ensinar outras crianças. Hoje, meus irmãos, minha oração é para que o Senhor visite as crianças, visite os pequeninos, porque muitos deles, Pai, não têm amor em casa. Muitos deles não têm acesso à educação, não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso a uma alimentação saudável, para que elas possam crescer e se desenvolver. Não têm acesso a oportunidades, não têm acesso à palavra de Deus. Que o Senhor mande, Pai, missionários. Que o Senhor mande pessoas caridosas que atendam essas crianças, Pai. Dê saúde, dê força, dê vida, dê luz a todo aquele que cuida de uma criança. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria para que eles conduzam essa criança no caminho certo, Pai. Hoje, Pai, Dia das Crianças, presenteie com a paz do Espírito essas crianças. Presenteie os seus pais, dê sabedoria, dê ensinamento a eles, meu Deus. Aos avós, aos tios, aos padrinhos. É isso, Pai, que nós pedimos hoje. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.